Bom dia, esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e vou fazer uma questão que o Ivani me pediu, uma questão de integral dupla que pede para fazer o cálculo da área e esboçar o gráfico depois, tá? Então, Ivani, vamos começar fazendo esse cálculo. A integral ela vai variar, espero que é isso que eu tenha entendido, tá? Que você escreveu. Então, a integral vai variar de 0 a 2 para x e de x mais 1 até x ao quadrado mais 4 para y, né? Aqui duas funções, aqui um intervalo, né? Entre dois números. Então, como você já sabe, nós começamos sempre de dentro para fora. Então, vou começar então com a primeira integral, né? Que é integral variando de x mais 1 até x mais 4 dy. Poderia ter alguma coisa aqui, né, alguma função, algum número, como não tem, eu posso entender que é como se tivesse escrito 1, tá? Integral de 1 dy. Bom, como essa minha integral está sendo em relação a y e não tem nada, né? Quando não tem nada eu posso pensar que é 1, né? Porque 1 vezes dy, dy. A integral de uma constante, a regra prática é o seguinte, é sempre, por exemplo, a derivada de 10x é 10. Ou seja, a derivada de um número com uma letra vira só o número. E como a integral é o contrário da derivada, se eu tenho a integral de 10, vai virar 10x, tá? Então, portanto, se eu tenho a integral aqui de 1 em relação a y, vai virar 1y. É isso que eu tenho que entender. A resposta dessa derivada seria 1y, ou simplesmente y, tá? Só que aí ela vai ser uma integral que vai variar de x mais 1 até x ao quadrado mais 4, certo? Então, como que eu faço isso? Faço a substituição, faço sempre o valor numérico da ideia de cima, menos o valor numérico da ideia de baixo, da função de baixo, tá? Então, vai ficar... Vou colocar com outra cor. Então, no lugar de... Aqui um y é y, né? No lugar de y, vai ficar essa parte de cima, vou substituir isso aqui no lugar do y, menos depois a parte de baixo. Então, vai ficar x mais 4, x ao quadrado mais 4, que é a parte de cima, menos, né, substituindo no lugar do y, menos a parte de baixo, x mais 1, tá? Então, essa é a resposta da minha integral aqui dentro. Bom, arrumando isso daqui, eu tenho que isso é x ao quadrado mais 4 e esse menos altera o sinal da galera que vem depois. Então, menos x menos 1, ok? Posso juntar o 4 com menos 1, eu vou ter x ao quadrado menos x, 4 menos 1, 3, tá? Então, tá aqui a resposta da nossa primeira integral. Então, eu vou pegar isso e colocar nesse lugar, nesse espaço. Então, eu tenho novamente integral variando de 0 a 2, ok? Com essa resposta agora, x ao quadrado menos x mais 3 dx, ok? Bem fácil esse cálculo, ó. Agora, vou para a regra prática novamente. O que é a regra prática quando eu tenho potências, né? Igual aqui x ao quadrado. Eu adiciono uma unidade nesse expoente e depois eu divido para a mesma soma. Então, x elevado a 2, adicionando 1, vai ficar x elevado a 3 e embaixo fica o mesmo expoente, sempre isso, tá? Menos, esse x é como se fosse ele elevado a 1, também vou fazer a mesma regra, eu vou somar uma unidade, vai ficar x elevado a 2 e trago ela aqui para baixo também. Mais 3 é a mesma regra que eu falei aqui do 1. O número sozinho sempre fica ele com a letra. Só reparem que aqui embaixo eu já coloquei x porque era em função de x, né? A primeira era em função de y, por isso virou y, tá? Bom, então ficou x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2 mais 3x. Lembrando que nós não colocamos mais a constante quando tem esses intervalos, tá? Resolvi a integral, falta colocar o intervalo. Então, variando de 0 a 2. Como que eu faço? Valor numérico disso com o 2 menos o valor numérico disso com o 0. Então, vai ficar... Primeiro vou colocar o 2 nos lugares do x, depois vou colocar o 0. Então, o primeiro. Deixa eu ver se vai estar aparecendo. 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 2, ok? Ó, coloquei o 2 em todos os lugares.
menos, agora colocando zero. 0 ao cubo sobre 3, menos 0 ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes 0. E vou fazer a conta. Só dá para perceber que essa parte aqui vai dar tudo zero, né? 0 ao cubo, 0, 0 sobre 2, 0, 3 vezes 0, 0. Essa parte aqui não precisa eu preocupar. Vou só fazer a conta dessa primeira. Então, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, 8 terços. Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 meios. Mais 3 vezes 2, 6. Então, para terminar, só preciso de juntar 8 terços menos 4 meios mais 6. MMC, né? Só lembrando que aqui é 1. De 3, 2 e 1 seria 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 8, 16. Menos 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 4, 12. Mais 6 dividido por 1 dá 6 vezes 6. Opa, eu podia colocar errado. 36. Então, 16 menos 12 dá 4. 4 mais 36 dá 40. 40 sextos dá para dividir por 2, 20 terços. Então, a área compreendida entre essas duas curvas dá 20 terços. Aí vamos para o gráfico, então, que é o que a questão me pediu. Vou pegar outra folha aqui. O gráfico eu tenho que entender que vou construir essas duas funções primeiro, certo? E depois eu tenho que entender que no eixo X elas vão... a interseção, até onde vai a minha função, ó, é de 0 até 2, tá? E aqui no eixo Y é entre essas duas funções. Então, primeiro eu vou fazer o gráfico da função x mais 1. Como que eu posso fazer esse gráfico? Vou colocar aqui bonitinho. Tirar essa cor aqui. Então, a primeira função nossa é a x mais 1. Como é uma reta, como é que eu sei que é uma reta? A próxima, por exemplo, é x ao quadrado, né? Ao quadrado seria uma parábola, ao cubo seria, né, uma curva. Então, esse aqui elevado a 1, né, o x elevado a 1, representa uma reta, uma função de primeiro grau, é mais simples. E aí, uma função, para eu desenhar uma reta, basta estabelecer 2 pontos. Então, por exemplo, vou pegar o x valendo 2, por exemplo, tá? Eu supus esse 2, podia ser qualquer número, negativo, 0, qualquer número. E vou ver quanto que vai dar a minha resposta para o y, né? Calcular a imagem do número 2 pela função. Então, aí vou colocar 2 mais 1, substituir esse 2 que eu escolhi no lugar do x, e encontro 3. Ou seja, se eu escolher o número 2, eu encontro de resposta o número 3, né? De resposta para o y. Vou escolher mais um termo. Vou pegar, sei lá, deixa eu ver. Eu escolhi o 2 de propósito porque tem um intervalo, né, de 0 a 2. Então, eu vou pegar o 0 também. Mas poderia ser qualquer outro número, tá? Se eu pego o 0, calculando o f de 0, é só colocar o 0 no lugar do x. Então, 0 mais 1, 1. Então, se eu escolher o x como 0, o meu y vale 1. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, os 2 pontos da minha função para eu traçar a minha reta. Aqui. Então, vamos lá. Perdi minha régua aqui, achei. Então, vamos começar. Então, vou marcar aqui mais ou menos. Marcar aqui de 1,5 em 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, tá bom. E aqui também, marcar aqui de 1,5 em meio, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, tá bom. Então, meu eixo Y, meu eixo X. Então, eu preciso marcar os pontos 0 e 1. Ou seja, se uma das coordenadas é 0, é só marcar em cima da outra, né? Então, 1 no y, então é aqui, ó, meu número 1. E o outro, 2 e 3. Então, 2 e 3. Faço o pontilhadinho.
Então, ó, a primeira função, Ivani, tá aqui. Certo? E aí, agora ele quer a outra função, porque eu preciso fazer entre, vamos voltar lá no meu papel, de x mais 1 até x ao quadrado mais 4. Então, vou marcar agora a outra função, x ao quadrado mais 4. Fazer o gráfico dela também. Então, a nossa segunda função, x ao quadrado mais 4. Também posso escolher valores, como eu fiz com essa primeira, tá? Não é o ideal na equação de segundo grau simplesmente escolher quaisquer valores, né? Mas se eu achar conveniente, se eu quiser achar os zeros reais, marcar onde ela corta o eixo y, acho que fica mais bonitinho, acho melhor fazer assim. Né? Então, primeiro, uma função de segundo grau é aquela que tem um x ao quadrado. Uma característica muito importante, o termo C dela, note que aqui tá faltando o B, né? Mas não tem problema. O termo C dela é onde ela corta o eixo Y, ou seja, essa função ela passa aqui pelo ponto 0 e 4. O A é positivo, quer dizer que ela tem concavidade voltada para cima, tá? Vamos ver se ela tem zeros reais, né? Raízes reais. Posso fazer com delta, ou posso simplesmente, como ela tá mais fácil, igualar a zero, ó, x ao quadrado mais 4 igual a zero, trago 4 para o lado de cá, então eu teria x ao quadrado igual a menos 4, e aí eu penso, que número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? No conjunto dos números reais não existe, né? Não vou colocar número complexo aqui no gráfico que é desnecessário, então eu vou optar por não marcar os zeros reais. Então, o que eu posso marcar? O que fica interessante eu marcar? O vértice dela. Independente se ela tem zeros reais, ou seja, ela não vai cortar, né, o meu eixo x, que é um eixo real, ela tem um vértice. Qual que é esse ponto do vértice? A fórmula do vértice, o x do vértice, deixa eu ver se está aparecendo. O x do vértice é menos b sobre 2a. Ah, mas não tem o b é zero, então colocamos zero. Zero sobre 2a, que é 2 vezes 1, zero sobre 2, zero. Ou seja, o x do vértice vale zero. E aí, eu pego esse valor zero e substituo na função para achar qual seria o meu valor do y do vértice, né? Então, substituindo o f de zero nessa função, eu teria zero ao quadrado mais 4. Então, meu f de zero vai dar 4. Então, reparem que o ponto 0 e 4, que é o vértice, que é o ponto onde corta o eixo y, é o próprio vértice. Então, significa que a função, ó, tipo a bundinha dela vai ser essa parte aqui, ó. É como se ela fosse pegar isso daqui, ó, tá? Então, eu vou escolher mais alguns pontos, porque senão ela vai ficar muito vaga aqui. Mas a ideia é que ela faça isso aqui. Então, vou pegar o próprio ponto 2, uma vez que eu vou precisar entre o 0 e 2, né? Então, vou pegar o próprio 2. Então, vou calcular o f de 2. Então, f de 2, ó, substituo aqui no x. 2 ao quadrado mais 4. 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8. Então, o ponto 2 e 8 é um ponto onde eu preciso marcar. Do jeito que ficou meu desenho, ficou bom, né? Não marquei o 8. E beleza, hein, Edna? Agora vai ficar. Normal. Aí, mais ou menos, Ivani, vamos supor que o meu 8 vai ficar mais ou menos aqui, ó. Aproveitando aqui o restinho do gráfico. Vamos supor que aqui seja o meu 8, tá? Então, o ponto 2 e 8 é o ponto que ela vai tocar, que é o que me interessa. Tá? E aí, provavelmente, o ponto menos 2 e 8 também é outro ponto dela. Por quê? Normalmente, a equação de segundo grau, ela é simétrica, né? Normalmente não, ela é simétrica, né? E o vértice é justamente isso, o ponto de simetria, né? O eixo ali de simetria passa por ele. Repare que se eu substituir aqui, ó, menos 2 ao quadrado, dá 4, mais 4, 8. Então, tanto menos 2 quanto 2, eles têm a mesma imagem, né? Então, vamos lá, vou desenhar mais ou menos, então, a minha função. Ficou um V, meu Deus, que coisa horrorosa, mas isso é redondinho, pessoal. Isso é uma bolinha, mais ou menos. Ficou muito feio o meu desenho, Edna.
vídeo vai ficar enorme, vocês vão ficar com preguiça de ver. Mais ou menos, né, Ivani? Então, ó, fiz o desenho. Então, o que ele queria? A área entre os dois desenhos de 0 até 2. Então, ele quer isso aqui, ó. De 0 até 2, a área entre essa função, que é a x mais 1, e essa função, que é x ao quadrado mais 4. Então, é isso aqui que ele queria. Que nós encontramos 20 terços na parte anterior. Ok? Pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, Ivani. Para quem mais está assistindo, espero que tenha entendido. Nossa, 15 minutos, acho que esse é o meu maior vídeo. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, coloquem sempre aqui nos comentários, né? Já sabe. Se gostou, dá like, compartilha com os amigos e me ajude a crescer. Muito obrigada por tudo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.